mais uma dica do nosso Spa em Casa. Hoje eu vim falar para vocês um assunto que eu não sei se muitos de vocês já ouviram falar, mas é uma novidade dentro da cosmetologia. Não faz muito tempo que isso veio para o mundo do cosmético e eu acho que no momento que nós estamos passando é muito pertinente esse assunto, que é sobre a microbiota cutânea. A gente falava muito de microbiota, mas com relação a intestino, né? Então, eu tenho que tomar Yakult para poder melhorar a saúde intestinal. Quando eu tomo antibiótico, eu acabo com a minha flora bacteriana. Acho que muitos de vocês já passaram por essas situações. No entanto, a nossa pele é um órgão de proteção. Ela tem uma função barreira. E um dos meios pelo qual ela tem essa função é através dessa microbiota cutânea. E começaram a estudar essa microbiota, porque começaram a ver que talvez ela tivesse muito mais funções do que se esperava, né? E os cosméticos os cosmetólogos, né, começaram a estudar como que a gente poderia estar agindo com esses micro-organismos para estar auxiliando a nossa pele, como também vem se fazendo, né, com o intestino, e chegou-se no que a gente tem hoje dentro da cosmetologia. Então, o que acontece? Os micro-organismos que a gente tem na periferia da pele, eles são para proteção. Então, eles estão ali, não é só para nos causar mal. Então, às vezes, quando a imunidade baixa, a gente tem um herpes. Então, o que aconteceu ali? Um vírus, que era um vírus que estava ali na nossa pele, pela diminuição da imunidade, ele se manifestou e causou um problema. Então, a gente tem que fazer sempre o quê? A gente tem que ter um equilíbrio entre os bichinhos, vamos dizer assim, do bem e os bichinhos do mal. Então, a gente tem que estar em equilíbrio essa microbiota. Então, a gente tem essa microbiota formada por fungos, por bactérias, por vírus, por parasitas, por ácaros. Tudo isso povoa essa microbiota. E o que é interessante? Que a gente tenha um equilíbrio, tá? Um dado muito interessante que choca muitas vezes é a gente imaginar que 40% do nosso corpo é feito por células e 60% por micro-organismos. Então, assim, é muito bicho que a gente tem, né? Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento para conseguir ter esse equilíbrio e conseguir com que eles sejam somente bons para nós e não tragam danos. Então, casos de dermatite, casos de acne, casos de rosácea estão muito relacionados a essa microbiota desequilibrada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nos dias de hoje, a gente está aí usando muita máscara. Então, o tempo todo a gente está de máscara. E qual que é a implicação da máscara com relação à microbiota? A máscara, ela aumenta a temperatura da pele. E a cada grau de temperatura que eu aumento 10% da produção de oleosidade da minha pele. E quando eu aumento a oleosidade, eu também aumento a proliferação de bactérias que gostam de óleo para se alimentar, que é a maioria. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Eu não tenho como não usar a máscara, mas a gente tem que tomar os devidos cuidados para eu não ter alteração dessa microbiota. Por isso que tantas pessoas estão com quadros de acne, quadros de sensibilidade de pele, quadros de rosácea. Eu mesma, no meu dia a dia, tenho pego muitos clientes que chegam com essas queixas. Eu nunca tive problema e agora eu tô com problema. Então, tudo isso é por quê? Por causa da alteração dessa microbiota da pele. Então, a microbiota, ela não é igual no corpo todo. Então, cada região do nosso corpo, então no rosto é uma, na axila é outra, na perna é outra. Então, a gente tem os tipos de bactéria que povoam, não só bactérias, né? De todos esses bichinhos aí, que povoam cada região do nosso corpo. E muitos deles acabam sendo alterados quando a gente muda a temperatura, quando a gente muda o ambiente, quando a gente muda hábitos alimentares. A nossa alimentação também vai influenciar nessa questão da microbiota. O ambiente que eu vivo, se o ambiente é mais úmido, se o ambiente é mais seco, se eu moro em cidade grande, se eu moro perto de natureza, tudo isso vai influenciar na nossa microbiota, por isso que ela não é constante, tá?
Então eu vim dar essa dica para vocês dos cosméticos que tem os pré e probióticos. Então, o que são esses cosméticos? São cosméticos que vão fazer o fortalecimento dos nossos bichinhos do bem e vão eliminar o que vão nos causar danos, problemas aí na nossa pele. Então, apostem nesse tipo de cosmético. Não são muitos ainda no mercado, infelizmente eles têm um preço um pouco elevado ainda, mas são muito legais, ainda mais pelo momento que nós estamos vivendo, tá? Outra dica que eu dou para vocês: evitem ficar lavando muito o rosto. Se você ficar lavando demais a pele com o intuito de tentar melhorar a oleosidade por conta da máscara, para tentar melhorar a acne, a gente vai novamente alterar essa microbiota cutânea e vai ter problema com relação ao aumento das bactérias ruins aí que vão causar acne. Então, o que a gente tem que fazer? Máximo 2 vezes por dia lavar o rosto. Não lavar mais do que isso a pele, senão a gente vai ter problemas. Com certeza a gente vai ter problema. Então, outra dica que eu dou para vocês: evitar sabonetes que sejam bactericidas. Então, tem muitos no mercado que tem essa função. Eles também vão alterar. Outra curiosidade que eu falo para vocês: quando a gente vai e faz um arraste, uma limpeza da pele, as primeiras bactérias, vírus que vão ser refeitos são os do mal, são as ruins, as nocivas para nós. Depois de algum tempo que vão começar a ser produzidas novamente as bactérias benéficas. Então, se você ficar lavando demais, você vai estar por um tempo aí desprotegido. Então, evitem lavar demasiadamente o rosto, principalmente com esses sabonetes que são antissépticos. As nossas mãos também estão sofrendo com relação a isso, porque a gente também tem uma microbiota. Todo lugar que eu tenho pele é o nosso maior órgão do corpo. Então, o nosso corpo inteiro é revestido, toda a nossa superfície corpórea é revestida por pele. Então, onde eu tenho pele, eu tenho microbiota. Então, as nossas mãos também estão sofrendo. Eu não sei se vocês estão com algum problema, que a pele está rachando, que estão sentindo ardência, sensibilidade nas mãos. Isso também é devido à alteração da microbiota. Então, nós não temos como não lavar as mãos, não temos como não usar o álcool gel. Então, o que eu sugiro para vocês? Usem sabonetes que tenham aí um pH mais equilibrado, que não sejam tão detergentes. Evitem, quando vocês estiverem em casa, não fiquem usando muito álcool gel. O álcool, ele tira mais ainda essa superfície de barreira que vai alterar essa microbiota. E outra coisa, usem hidratantes também que tenham pré e probióticos. Então, a gente tem muitos hidratantes hoje que tem também essa função como creme para as mãos. Então, apostem nisso, para vocês conseguirem fortalecer essa barreira e consigam passar por esses momentos que nós estamos passando de dificuldade aí, de uma maneira mais leve, sem tantos problemas estéticos, para a gente conseguir acabar essa pandemia de uma maneira aí sem tantos danos à nossa beleza, sem tantos danos à nossa estética, tá bom? Se você tiver dúvida de qual cosmético comprar, de qual cosmético é bom para o seu tipo de pele, vai te ajudar, não vai te ajudar, pode vir falar comigo, eu estou à disposição para poder ajudar cada um de vocês, tá bom? E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, também se inscreva no nosso canal do YouTube.